Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo Jesus Cristo, aquele que tudo opera e executa. Aquele que agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha, e aquele fecha também, ninguém abre. Ele é aquele que vence todos aqueles que se opõem da verdade através, a palavra diz, sem intervenção humana, da qual, através das próprias atitudes, ele apanha aqueles que julgam-se sábios, porque ele é aquele que pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Ele é aquele que pega as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Ele pega aquilo que não era, transforma conhecedor do seu agir e do seu operar, para revelar antes que aqueles que confiam em seus muitos deuses impossíveis de os justificar possam achar que algo foi feito por eles, porque eles são impossíveis de produzir algo, mesmo ainda o Senhor anuncia aquilo que ele está fazendo, segundo aqueles que perseveram em espírito, em verdade. E confundidos e envergonhados, aqueles que confiam em entendimento de próprios olhos, confiam em seus muitos deuses, aquele que se julga forte, cuide para que não caia, aquele que gloria em sua sabedoria, iria tropeçar em sua sabedoria nos últimos tempos. Assim a palavra nos diz: ele desvanece a inteligência dos seus pensadores, aonde ele é aquele que nos ensina a aborrecer toda vã filosofia, toda doutrina meramente humana, tudo aquilo que, ao invés de acrescentar o povo junto de Deus, tem distanciado. E assim cabe a nós aborrecer toda maledicência, toda onda teológica que vai e vem, nada acrescenta, tudo aquilo que não edifica o povo e afasta o povo cada vez mais do nosso Senhor, porque está escrito: aquele que deposita a fé em suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for, nada levará consigo. Aquele que se julga sábio por si mesmo, a palavra diz que tropeça em sua própria sabedoria, pois não se alcança o devido entendimento do alto, que é desviar do mal. Apropria-se da chave da sabedoria, mas não tem o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Sim, porque ninguém produz bons frutos por si mesmo. E é justamente na maledicência não se produz os frutos de arrependimento, da qual crê em suas próprias mentiras, e o Senhor permite um espírito de entorpecimento para que creiam e recebam o vosso galardão, segundo a palavra diz, os frutos insuportáveis, da qual perseveram na sua arrogância, nos seus olhos altivos, as mãos cheias de sangue de inocente, porque aquele que ensina será cobrado com mais rigor. Assim nos ensina. Aqueles que perseveram anunciando em espírito e em verdade são aqueles que anunciam a mensagem da cruz. Aquele que ouve essas palavras e não se arrepende, o sangue se
forem penalizadas, o sangue não derrama sobre a nossa vida, porque foram advertidos. Por isso, anunciamos com temor, que é o princípio da sabedoria, e sabemos que iremos prestar conta não somente da nossa alma, mas daqueles também que se perecerem e ensinar algo que não condiz com a verdade. A palavra diz que o sangue derrama sobre a moleira daqueles que assim procedem. Mas aqueles que anunciam a verdade e aqueles que não quiseram se arrepender, nós estamos livres do seu sangue. Aonde a palavra Jesus tem nos falado por esses dias, aqueles que ele detesta, que são olhos altivos, boca mentirosa, que profere mentiras, as mãos que carregam sangue de inocentes, justamente aqueles que ensinam heresias que não se condiz com a mensagem da cruz, o coração perverso, da qual ele fala: como podeis anunciar coisas boas se o vosso interior é como um sepulcro caiado. Ele já advertia a respeito dos fariseus: acautelai-vos dos fariseus. Pequena levedura toda a massa. Os escribas, da qual ele dizia: praticais o que eles dizem, mas não praticais o que eles fazem, porque meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Dentre outros, como os herodianos, aqueles que deixaram de louvar ao nosso Senhor para louvar ao governo, se envolveram na raiz de todos os males, na corrupção, na podridão, fizeram alianças com homens. Nós somos ministros de uma nova aliança, não fizemos voto de tolo, perseveramos segundo o nosso Senhor nos orienta dia após dia. Muitos são aqueles obstinados pelo sucesso, se sentiriam o maior a ponto de se blasfemar contra o Espírito, da qual ai daquele que trai o Filho do Homem e fala contra o Filho do Homem. A Bíblia os intitula como os infantis, os crentes infantis, na verdade incrédulos, porque não perseveraram crendo. Assim como João Batista foi desvanecendo por conta dos murmuradores, a luz vai desvanecendo, aonde a sua cabeça repousou na bandeja da raposa, quando pergunta, faz discípulos para si, e ainda manda um dos seus discípulos perguntar a Jesus se era tu que havias de vir ou havíamos de esperar outro. E a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Nós, independente da adversidade, não atribuímos falta nenhuma e perseveramos anunciando em espírito e em verdade, da qual está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas alguns não iriam compreender estas palavras, para que recebam o seu galardão segundo as suas próprias maledicências. É como um espírito do erro, para que creiam em suas mentiras e perseverem para receber o seu galardão igual, do qual o Senhor está a galardoar em mais um dia. A vida é passageira, é como um conto ligeiro, como uma erva que logo arrancada murcha. Se alguns chegam a 70, nem a isso tem chegado o povo por negligência no ensino, por falta de conhecimento, do qual os dias são prolongados. Agora, se não busca esta sabedoria e nem se aplica no coração, os dias são abreviados. Se outros chegam a 80, é enfado e canseira. E o Senhor é aquele que muitas sepulturas estão abertas, da qual ele traz o galardão sem demora, aonde é a separação do joio e do trigo. O trigo amadurece,
da qual ele junta em seu celeiro. A palavra diz também as ovelhas da qual não tem pastor, do qual ele teve compaixão, daquelas que João Batista havia feito para si, e ali o Senhor as reúne. E assim ele está a reunir, porque ele os vence sem intervenção humana, ele não precisa. Somente ele anuncia aquilo que ele está a fazer, mesmo porque nós não fazemos nada por si mesmo, é o Espírito que opera em nós, porque palavra meramente humana não produz a profecia, mas sim aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falamos segundo o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, do qual nós depositamos a nossa confiança. Sim, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, sem ele nada do que tem havia sido feito, e a ele seja toda a honra e toda a glória. Para hoje, todo sempre, e em mais um dia, ele é aquele que nos diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.